Fala, torcedor do Nordeste, seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. Zico, o eterno camisa 10 do Flamengo e um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, voltou a ser assunto nas redes sociais após uma declaração polêmica sobre o Bahia. Durante uma live descontraída, o Galinho foi questionado sobre o desempenho do tricolor baiano na temporada e acabou soltando uma opinião que dividiu torcedores. De um lado, ele elogiou a evolução do clube, especialmente a gestão profissional implantada desde a chegada do Grupo City. Mas, por outro, não poupou críticas ao que chamou de falta de identidade dentro de campo. A fala, naturalmente, virou combustível para o debate nas redes. Alguns acharam que ele foi sincero e construtivo, enquanto outros viram arrogância e desrespeito com um time em ascensão. O comentário repercutiu tanto que o nome de Zico ficou entre os mais citados do X, antigo Twitter, e em poucos minutos o vídeo com o trecho viralizou. A galera do Nordeste, sempre muito ativa na internet, não deixou barato. Memes, provocações e até análises sérias tomaram conta das timelines. E, como sempre, quando o assunto é Zico, a polêmica vem embalada com respeito e nostalgia. Afinal, estamos falando de um craque que entende como poucos o que é representar uma camisa pesada. Segundo Zico, o Bahia vive um momento de transição que precisa ser tratado com cuidado. Ele destacou o investimento feito pelo Grupo City e reconheceu que o clube agora tem estrutura de primeiro mundo, mas alertou que isso não basta para garantir títulos. O Bahia está no caminho certo, mas precisa entender que dinheiro e estrutura não ganham jogo sozinhos, disse o Galinho, em tom sereno, mas firme. Foi o suficiente para atiçar os ânimos dos tricolores, que não gostaram da crítica velada. Parte da torcida viu na fala de Zico uma tentativa de diminuir o esforço do elenco e da comissão técnica. Outros, porém, interpretaram como um puxão de orelha necessário, vindo de quem conhece os bastidores do futebol. A discussão cresceu a ponto de outros comentaristas entrarem na onda, defendendo ou rebatendo as palavras do ex-jogador. Em Salvador, o assunto tomou conta dos programas esportivos locais, com apresentadores analisando cada vírgula da declaração. Para muitos, o que Zico quis dizer, no fundo, é que o Bahia precisa transformar potencial em resultado, e isso exige mais do que estrutura, exige alma, algo que ele sente faltar em alguns jogos recentes. Mas foi o segundo trecho da fala de Zico que incendiou de vez o debate. Ao comentar o estilo de jogo do Bahia, o ex-craque afirmou que o time tenta jogar como europeu, mas esquece que o coração do futebol brasileiro está no improviso. Essa frase, aparentemente inocente, foi o estupim. A crítica foi interpretada como um ataque direto ao projeto do City Futebol Group, que vem impondo um modelo de jogo padronizado em seus clubes pelo mundo. Torcedores mais exaltados acusaram Zico de preconceito com o novo, de não entender a modernização do futebol. Outros defenderam a fala, dizendo que ele apenas apontou a perda da essência brasileira, algo que muitos sentem falta. A web virou um campo de batalha, com cortes de podcasts, triais explicativas e vídeos reagindo ao comentário. Alguns youtubers baianos aproveitaram para alfinetar o Galinho, lembrando que o Flamengo também viveu altos e baixos mesmo com um elenco milionário. Enquanto isso, Zico manteve o tom tranquilo, dizendo que sua intenção era apenas contribuir para o debate que tem respeito total pelo Bahia e por sua torcida apaixonada. O curioso é que, logo depois da polêmica, vários ex-jogadores saíram em defesa de Zico. Nomes como Júnior, Bebeto e até Petrovic reforçaram que o Galinho sempre foi um estudioso do futebol e que suas críticas costumam ser construtivas. Eles lembraram que o Bahia, apesar do investimento, ainda busca uma identidade sólida dentro do campo e que a observação de Zico faz sentido do ponto de vista tático. Petrovic chegou a comentar que o Bahia tem bons jogadores, mas parece travado pela busca de um padrão europeu demais. Essas declarações trouxeram um pouco de equilíbrio ao debate, mas não impediram que os ânimos continuassem exaltados nas redes. Enquanto alguns torcedores entenderam a discussão como um debate saudável sobre o estilo de jogo brasileiro, outros insistiram que havia um certo tom de soberba nas palavras do ídolo rubro-negro.
E é claro que a rivalidade regional aflorou. Flamenguistas e tricolores trocaram farpas, com memes comparando conquistas e provocações sobre quem realmente entende de futebol bonito. Em meio à repercussão, o Bahia acabou aproveitando o burburinho de forma inteligente. O clube publicou nas redes sociais uma mensagem elegante, agradecendo as palavras de Zico e dizendo que críticas construtivas fazem parte da evolução. A postagem trouxe uma foto do ídolo vestindo a camisa da seleção brasileira e a frase: "Quem ama o futebol quer ver todos crescerem." A resposta foi vista como uma jogada de mestre da equipe de comunicação tricolor, que conseguiu transformar a polêmica em algo positivo. Muitos torcedores elogiaram a postura do clube, destacando que o Bahia mostrou maturidade e classe. Nos comentários, até flamenguistas reconheceram a atitude. Zico, por sua vez, curtiu a publicação e comentou um simples respeito total. O gesto encerrou, de certa forma, a confusão, mas deixou uma reflexão no ar: até que ponto a modernização do futebol brasileiro precisa se distanciar da sua essência criativa? O Bahia foi apenas o gatilho de um debate muito maior sobre o estilo que queremos ver em campo. Mesmo com o clima mais calmo, a fala de Zico continua repercutindo. Em programas esportivos e podcasts, especialistas seguem analisando a polêmica sob diferentes prismas. Uns dizem que o Bahia representa um novo modelo de gestão, moderno e promissor. Outros acreditam que Zico, com sua visão romântica do futebol, sente falta da improvisação e da alegria que sempre caracterizaram o estilo brasileiro. O fato é que, em poucas frases, ele conseguiu reacender uma discussão antiga, sobre tradição versus modernidade. O público parece dividido entre quem valoriza o jogo técnico e quem defende o toque criativo e imprevisível. E, no meio disso tudo, o Bahia continua trabalhando, tentando provar dentro de campo que pode unir o melhor dos dois mundos. O episódio mostrou como a opinião de um ídolo ainda tem peso, especialmente quando toca em temas que mexem com o orgulho regional e nacional. No fim das contas, Zico talvez não tenha falado bem nem mal do Bahia, ele apenas falou com a sinceridade de quem viveu o futebol em sua forma mais pura e emocional. Agora, o segundo capítulo dessa história ganhou contornos ainda mais interessantes. Depois da repercussão inicial, Zico voltou a falar sobre o assunto em outro programa esportivo, dessa vez com um tom mais leve e reflexivo. Ele afirmou que ficou impressionado com a resposta da torcida do Bahia e reconheceu que o clube realmente vive uma fase de crescimento consistente. Disse também que ficou feliz em ver a paixão dos torcedores e que entende como qualquer crítica, mesmo bem intencionada, pode ser interpretada de forma diferente quando envolve o coração. O Bahia é um dos clubes mais importantes do país e merece todo o respeito. Eu só quis dizer que o futebol precisa equilibrar emoção e tática, como o próprio Bahia está tentando fazer, afirmou o Galinho, com aquele jeito calmo que todo mundo conhece. A fala foi vista como um gesto de reconciliação, e muita gente achou bonito o modo como ele tratou o assunto. Mesmo assim, o debate não esfriou, afinal, quando uma lenda fala, o eco dura dias. Enquanto isso, em Salvador, o clima entre os torcedores seguiu de pura empolgação. Alguns grupos aproveitaram a deixa para reafirmar o orgulho em ser tricolor, lançando até uma hashtag que viralizou, #BahiaComAlma. A ideia era justamente rebater a crítica de Zico sobre a falta de identidade, mostrando que o clube tem alma, sim, e muita. Vídeos com cânticos das arquibancadas, lances emocionantes e cenas dos bastidores tomaram conta das redes sociais, com torcedores celebrando a história e a cultura baiana. O movimento chamou a atenção até de jogadores do elenco atual, que começaram a usar a hashtag em suas publicações. O Bahia, que soube transformar polêmica em narrativa positiva, agora via sua torcida unida e vibrante, no momento em que precisava de apoio. A rivalidade com o Flamengo, claro, voltou à tona em tom de brincadeira. Muitos tricolores lembraram que o Galinho, apesar de lenda, nunca viveu a energia da Fonte Nova lotada. E assim, o rumor virou combustível para o amor pelo clube. Do outro lado, alguns analistas esportivos aproveitaram o momento para discutir um ponto mais profundo, o papel das lendas do futebol como formadores de opinião. Zico, com toda a sua trajetória, é respeitado não apenas por flamenguistas, mas por todos que amam o esporte. Por isso, quando ele fala, cada palavra ganha um peso enorme.
Alguns jornalistas defenderam que ídolos desse calibre precisam dosar as palavras, principalmente quando comentam sobre clubes em ascensão. Outros, no entanto, argumentaram que a sinceridade de Zico é justamente o que o torna autêntico, alguém que não fala o que o público quer ouvir, mas o que ele realmente pensa. Essa dualidade colocou o Galinho em um papel curioso, ao mesmo tempo criticado e reverenciado. A internet, como sempre, dividida entre o Zico tá certo e o Zico passou do ponto. Mas o saldo final, curiosamente, acabou sendo positivo para todos os lados, porque reacendeu o debate sobre a essência do futebol brasileiro em meio à era das análises táticas e estatísticas. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Bahia, aproveitando o embalo, anunciou uma série de ações para fortalecer o vínculo com a torcida. Uma delas foi a criação de um documentário mostrando os bastidores da temporada e o impacto do projeto do Grupo City no dia a dia do clube. O teaser, divulgado nas redes sociais, começa justamente com a frase de Zico, seguida por cenas de treinos intensos e depoimentos emocionantes de jogadores. A produção ganhou elogios instantâneos e virou símbolo de superação e orgulho. A estratégia foi tão bem recebida que até torcedores de outros clubes elogiaram a ideia. O Bahia tá mostrando que sabe transformar crítica em combustível, escreveu um influenciador esportivo. A resposta madura do clube contrastou com o tom explosivo das redes, e isso só aumentou o respeito pela gestão tricolor. A história toda, que começou com um simples comentário de Zico, agora se transformava em narrativa de motivação e crescimento. Um episódio que mostrou que, no futebol, até a polêmica pode ser ferramenta de união e evolução. Mesmo com tudo resolvido, o nome de Zico continuou rendendo cliques e debates. Canais no YouTube produziram análises detalhadas sobre a fala, comparando o estilo de jogo do Bahia com o de outros clubes do Grupo City. Alguns mostraram números, outros lembraram que o Bahia tem sido um dos times mais elogiados pela ousadia ofensiva no Brasil. Em meio às análises, a figura de Zico permanecia como referência, um veterano que, mesmo longe dos gramados, ainda influencia gerações. A situação serviu também para aproximar as novas gerações do ídolo, já que muitos jovens torcedores foram buscar vídeos de suas atuações e entrevistas antigas. O Galinho, de forma indireta, acabou sendo redescoberto por quem só o conhecia de nome. E o Bahia, por sua vez, ganhou exposição nacional gratuita, mostrando que é um clube que desperta amor, debate e respeito. Uma tempestade de opiniões que, no fim, trouxe sol para os dois lados da conversa. Por fim, o episódio entre Zico e o Bahia deixou uma lição que vai além das 4 linhas. Mostrou como o futebol ainda é movido por emoção, memória e paixão, ingredientes que, mesmo em tempos de análise de dados e táticas modernas, continuam sendo a alma do esporte. Zico falou bem e mal, mas, acima de tudo, falou com sentimento. E o Bahia respondeu com elegância e firmeza, sem se vitimizar nem se exaltar. O resultado foi uma das histórias mais comentadas das últimas semanas, unindo gerações e despertando reflexões sobre o que realmente importa no futebol. No fundo, todos saíram ganhando, e Zico reafirmou seu papel como voz respeitada, o Bahia mostrou maturidade e a torcida demonstrou sua força. A web se agitou, os debates se multiplicaram, e o futebol brasileiro, mais uma vez, provou que nenhuma bola é só um jogo, é cultura, é identidade, é emoção. E talvez, no fim das contas, tenha sido exatamente isso que o Galinho quis lembrar. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.